A questão da compra na planta é muito forte, mas é aquele momento, assim, as pessoas usam muito disso, porque inclusive tem preços um pouco melhores, mas essa situação, ela tem que ter que tipo de atenção da nossa parte, de compradores? Pois é. Aí que tá. Eu sei que até mencionei, até me adiantei um pouquinho, falei Sim. algumas já recomendações, mas o que que é? Basicamente, né? Quer dizer, então o consumidor conhecer o local, visitar outros empreendimentos da construtora, da incorporadora, consultar os órgãos de proteção ao consumidor para ver se existem ou não reclamações formuladas contra a empresa. Muita atenção ao contrato. O consumidor deve solicitar pelo menos uma minuta do contrato com antecedência. Porque o que acontece na prática, muitas vezes, é que o consumidor ele é chamado para uma assinatura de contrato e ele não tem tempo, não consegue ler, porque existe toda uma pressa ali para assinatura. Olha, não, tá tudo aqui. Tudo que nós conversamos está aqui. Perfeito, perfeito. Exatamente. Então, não aceitar isso, pedir com antecedência. Verificar tudo aquilo que realmente que ele viu na publicidade, se consta em contrato. Uma outra coisa importante, guardar todo e qualquer material publicitário. Então, assim, folhetos, esses folhetinhos que a gente recebe no trânsito ali, andando na rua e tal, a publicidade que saiu no jornal, guardar tudo isso, porque ali tem informações importantíssimas. Então, assim, eles prometem entregar um imóvel com salão de festas, quadra, playground, enfim, esses tudo espaços mobiliado, gourmet, uma série de coisas. Então, assim, se foi oferecido isso, tem que ser cumprido. E essas informações, de acordo com a lei, elas passam a integrar o contrato. Sim. Tá? Então, é importante o consumidor guardar tudo isso, porque se tiver problemas depois, ele pode pleitear, ele pode fazer valer os seus direitos com base nesse material. Tá? Você falou de materiais ou itens, né, que a construtora, a incorporadora entrega junto com as chaves do imóvel, né, seja no condomínio ou mesmo na própria unidade habitacional, pensando aí nos apartamentos ou casas de condomínios, e o tipo de material que ela coloca ali, da qualidade de piso, de janelas, do sistema elétrico, isso também já tem que estar tudo previsto antes? A gente tem que ter atenção para isso? Tem, sem dúvida, tem que estar previsto antes. Isso, inclusive, é um documento que faz parte do contrato, ele se chama memorial descritivo. Memorial descritivo. Ele faz parte do contrato e a lei estabelece que deve ser assim. Nesse memorial descritivo, então, tem que estar previsto ali todo o tipo de material que vai ser utilizado. Não só o tipo de material, mas o acabamento, inclusive indicando muitas vezes o fabricante, esse tipo de coisa. Quer dizer, deve ser o mais específico possível para que a pessoa realmente saiba exatamente o que ela está adquirindo, né? É direito do consumidor. E se porventura a pessoa não quer aquele tipo de acabamento na sua unidade, quer fazer a troca e pede para não instalar, isso incide no preço? Deve ser abatido? Veja, se há essa possibilidade de negociação, e claro, isso deve ser realmente perguntado ali, negociado, né? Se há então essa possibilidade, o consumidor, claro, deve pedir então o abatimento do valor, já que ele está pedindo para que não seja entregue com esse tipo de material ou com piso em alguns cômodos e tal, ele deve negociar isso, tentar um abatimento, né? Até porque ele arcaria. O que acontece muitas vezes na prática é que assim a empresa não aceita isso. Né? Ela fala, não, as minhas condições são essas, eu te entrego o apartamento, aí se né, o consumidor quiser, muitas vezes ele vai ter que quebrar. Mas, claro, é importante, sim, o consumidor procurar negociar e tentar, né, claro, alterar esse tipo de coisa. Claro, a compra de um imóvel é um negócio, então observe muitas condições, veja aquilo que você tem como meta e principalmente os recursos. Ou seja, se preparar não só para pagar as parcelas durante a construção, mas depois o momento do financiamento, em geral com instituições bancárias, porque aí é uma outra situação de conta, né, de dívida. É uma outra situação. Como se preparar para esse momento? O que faz? Pois é, realmente tem que se preparar, até porque às vezes o consumidor vai ter que arcar o seguinte, ele vai ter que continuar arcando com o pagamento das parcelas para a construtora e ainda ele vai ter também a parcela com o agente financeiro, com o banco. Com o banco. E às vezes impostos, acontece né? isso. Imposto de transmissão de bens imóveis, né, que é chamado. Por quê? Porque no momento que ele recebe as chaves e tal, ele vai receber o contrato também e ele tem que registrar esse cartório, esse contrato no cartório de registro de imóveis. Essas despesas são bastante caras e é o consumidor que tem que arcar. Então, a entrega das chaves, muitas vezes também existe uma parcela chamada parcela de entrega das chaves. E o valor geralmente é alto também. Então,
Por isso que eu falei lá no comecinho, né? Precisa verificar, se planejar muito bem no contrato e na proposta de compra, que é um documento anterior ao contrato, tudo isso tem que estar previsto. Então, o consumidor, antes de se comprometer, antes de assinar contrato, antes de comprar efetivamente, prestar muita atenção para ver se ele realmente consegue, ou se ele vai conseguir cumprir com essas obrigações. Sabe, uma outra informação importante que eu queria passar é assim, nunca comprometer mais do que 30% da renda. 30%? Porque se comprometer mais que 30% da renda para o pagamento da prestação, possivelmente esse consumidor vai se tornar inadimplente e vai ter problemas sérios, correndo o risco até de perder o imóvel. Então, planejamento para que se tenha fôlego financeiro, pode dizer assim? Sim, com certeza. Para esse sonho ser concretizado e de uma maneira feliz. Agora, ficar com parcelas pendentes, deixar o pagamento das parcelas por questões diversas, isso tem acontecido, acontece. E como a pessoa sai dessa circunstância? Qual a melhor atitude frente a uma inadimplência nas prestações, com as prestações da casa própria? É uma situação muito delicada mesmo, né? Porque, como a gente fala, os valores envolvidos são muito altos. Então, veja, se o consumidor começa ali, tem um problema, né? E ninguém está livre, infelizmente, de ter problemas, pode ser um problema financeiro, de saúde, desemprego, esse tipo de coisa. Logo no início ali, quer dizer, ele percebeu que vai atrasar ou já atrasou o pagamento da parcela, ele deve imediatamente procurar a empresa. Procurar a empresa para negociar, para tentar uma negociação, para tentar jogar talvez um pouquinho mais para frente. E aí o que eu falo, essa negociação vai depender de caso a caso, né? Vai depender da situação do consumidor, mas procurar já a empresa para tentar essa negociação, se for já com o banco também, ele deve até procurar e tomar muito cuidado para não se comprometer com outra dívida, porque às vezes a pessoa tem essa ilusão muitas vezes, né? Quer dizer, ela acaba se comprometendo, querendo fazer uma outra dívida para pagar e aí vira uma bola de neve e ele pode não ter mais condições. Então, assim, aí nessa, claro, qual a nossa orientação? Então, ver então, se não é o caso ainda de utilizar recurso de fundo de garantia, enfim, tentar se valer ali de alguma, ver se não é o caso de vender talvez um bem, por exemplo, um carro. Né? Agora, complicado é se a gente não se planeja e faz a conta da casa, aí depois faz a conta de um carro, assume uma prestação para compra de um automóvel, e tem um compromisso, por exemplo, com a faculdade, com estudos, aí a coisa vai perdendo o controle, né? Ainda mais. Então, por isso que a gente recomenda, quer dizer, entre o imóvel e um carro, melhor, né? Quer dizer, você vender, ficar temporariamente sem um carro, por exemplo, né? Para poder ali efetuar o cumprimento da sua obrigação, e depois aí, claro, né? Tendo mais fôlego, aí pode retomar, enfim, a compra. Mas a nossa mensagem acho que é essa, né, Sônia? Planejando e planejando bem, certamente as chances de sucesso são maiores se não forem efetivas. É o que a gente deseja, né? Sem dúvida. Que as pessoas realizem esse sonho. Realizem, que o sonho não se torne um pesadelo, né? Especialmente isso.